Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou pedir para a gente fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre. Vamos respirar profunda e lentamente, relaxando o nosso corpo, permitindo que essa energia divina que desce do alto possa nos abençoar, nos conectando com o que há de melhor no mundo, com a energia do amor, da paz, da tranquilidade. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos dando continuidade aqui ao estudo do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz é um livro psicografado por Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel. E hoje a gente fala do capítulo 40, onde Emmanuel aborda a fé. É muito interessante essa passagem que está no Evangelho de Marcos. Marcos era o mais novo dos evangelistas, né? João, evangelista, era o mais novo dos apóstolos. Mas Marcos era criança ainda quando Jesus fez a sua passagem, né? Ele era sobrinho de Barnabé. Não conviveu com Cristo, mas conviveu muito com Paulo e com seu tio Barnabé, obviamente, nessas peregrinações. E escreveu o segundo evangelho do Novo Testamento. E ele traz aí essa passagem que faz parte daquela parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Uma parábola maravilhosa. Então aqui já é a parte final, eu vou ler para vocês depois, da explicação do Cristo para os mais próximos ali, o que significava a parábola do semeador. Vamos ler aqui para a gente entender. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Então, essa é uma frase de Jesus, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 18. Quando a gente pega toda a parábola do semeador, ela nos fala o seguinte: ouvi, aqui é Jesus falando, tá, gente? Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, olha que interessante essa passagem, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma,
Os que recebem a semente sobre pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas isso aí é a frase que Emmanuel tira para escrever o capítulo, que a gente vai ler em seguida. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60, outros 100. Emmanuel, então, traz esse texto, capítulo 40 do livro Vinha de Luz, onde ele nos fala sobre a questão da fé. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. E aqui o vegetal precioso, a árvore da fé viva. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco. Olha que passagem bonita. Um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção. No mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. E ele termina a lição falando o seguinte: não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Veja que ele o tempo inteiro compara com a planta que está crescendo. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, é a terra. É imprescindível tratar a planta divina com deslevada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. A parábola do semeador é, sem dúvida nenhuma, uma das mais bonitas que a gente tem no Evangelho, porque ela é quase que uma autobiografia do Cristo. O Cristo está contando a vinda dele aqui para a gente. Isso é que é interessante nessa parábola. Ele reflete a própria experiência de Jesus, da sua pregação. Ele identifica-se com o semeador. O Cristo é o semeador, que difunde a boa semente da palavra de Deus e dá-se conta dos vários efeitos que ela alcança, segundo o tipo de acolhimento reservado ao anúncio. Veja que em momento algum o Cristo quer forçar ninguém. Ele sabe, primeiro, que muitos vão se comportar como nós aqui muitas vezes, né? Eu sempre digo que todas as vezes que a gente lê a Bíblia, que não seja uma história da carochinha, que a gente acha bonitinho,
lá da Judéia antiga. Não. Aquilo é para a gente agora. Onde é que nós estamos nessa parábola? Importante refletir sobre isso. Estamos à beira do caminho, onde a gente escuta a palavra, mas os pássaros levam. Aquilo não nos toca de forma alguma. Não faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos entre as pedras, onde a gente recebe a palavra, acha bacana, mas não aprofundamos no assunto. Aquilo não tem raiz em nós. Porque a terra, Emmanuel explicou muito bem aqui, é o nosso coração, é a nossa alma. Os que estão à beira do caminho simplesmente não estão ressonando, a alma deles ainda não ressona com as coisas boas. Estão lá atrás ainda. Nós estamos entre os espinhos, onde cresce, mas não dá fruto. Mas veja que já é uma evolução. Às vezes somos ávidos em julgar as pessoas, mas a gente não sabe de onde é que elas vieram. Para os espiritistas que acreditamos na reencarnação, muitas vezes a pessoa que recebe a palavra, ali está crescendo essa árvore da fé, mas ele não consegue gerar frutos, não consegue operacionalizar isso, transformar isso em atitudes. Talvez na última encarnação ele estivesse lá no meio das pedras ou à beira do caminho, então ele está evoluindo. E está tudo certo. Ou nós estamos na terra boa, quando a gente consegue produzir frutos, nós vencemos o mundo. Nós estamos cumprindo o motivo pelo qual nós reencarnamos. Eventualmente a gente não vai produzir frutos igual grandes figuras que produzem lá 100 por semente. Às vezes a gente está produzindo 5, está produzindo 10, a gente vai chegar lá. E aqui só um detalhe que me chamou muita atenção. Olha o que o Cristo fala. E quando se achou, aqui o Evangelho de Marcos, e quando se achou só o que estavam junto dele com os 12. Jesus não andava só com os 12 apóstolos. Várias pessoas participavam daquele momento. 12 foram escolhidos para acompanhá-lo. E olha o que ele fala aqui. Aos que estavam juntos, eles podiam saber. Mas aos outros, só falava por parábola, para que vendo não percebam e ouvindo não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha que frase interessante essa. Jesus não força a amizade com ninguém. E a mesma coisa deveríamos fazer nós, que eventualmente queremos doutrinar as pessoas. Cada um só vai dar aquilo que dá conta. E cada um vai seguir o caminho que achar que é melhor para ele e está tudo certo. Porque uma vez que voluntariamente a gente se decida a seguir o Cristo, e aqui não tem nada a ver com religião, aí a nossa responsabilidade aumenta. Então Jesus olhava para crianças espirituais. Assim, eles ainda não estão prontos, deixa eles quietos lá. E se eles se aventuram a vir para cá, conhecimento traz responsabilidade. Isso é grave. Mas a gente vive uma época diferente, a época da transição planetária, a época de última reencarnação para muitas pessoas. Todos, sem exceção, com o advento da internet, conhecem as coisas. Cada um na sua religião. Só 30% da humanidade é cristã. Mas todos estão em contato com as verdades espirituais. E aí não vai ter mais desculpa. Então esse é um momento diferente. É um momento da gente fazer essa escolha. É importante que a gente faça.
Uma coisa que eu acho muito importante aqui também, dessa parábola, é que se a gente foca na semente, perde o sentido. Porque nós, hoje em dia, pouquíssimas pessoas trabalham semeando semente de verdade. A gente que mora em Goiânia aqui, não sei se tem alguém aqui que trabalha como agricultor. Mas não é da semente que ele está falando. Depois ele explica que a semente é a palavra. Ah, então são as pessoas que pregam. Aí também fica distante da gente. Como é que a gente traz isso para a minha vida aqui agora? Porque senão isso não me interessa. Qual que é o interesse de ler a parábola do semeador se eu não estou semeando ou se eu não estou pregando? Então a gente volta lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era o Cristo. A palavra aqui é vida, é força criativa. Somos nós em movimento no dia a dia da vida. Não é o Cristo pregando, gente. Senão isso aqui não serve para nada para a gente. A palavra, somos nós em movimento. Como é que as coisas estão funcionando com a gente? Isso aqui é importante. É a energia da vida. Quando Cristo nos fala que o semeador saiu a semear e que a semente é a palavra, podemos entender no sentido mais amplo. Em cada situação das nossas vidas, nos colocamos em uma posição diferente. E isso é muito importante. Como a nossa vida é muito dinâmica, nós temos vários personagens que a gente assume. Ora eu sou filho, outra hora eu sou marido, ora eu sou pai, ora eu sou profissional, uma hora eu estou no centro, e aí vai. Em cada situação eu posso estar num lugar diferente da parábola. É importante olhar para isso. Às vezes, como filho, eu estou na beira da estrada. Como marido, eu estou na terra boa, produzindo 100, a esposa está ali para comprovar o que eu estou falando, não vai me deixar mentir sozinho. Tudo que vem para nós é aprendizado, não é castigo. Isso é muito importante. Aprendizado e oportunidade. Se conseguíssemos introjetar isso de maneira verdadeira, não nos sentiríamos melindrados, vendo um Deus pessoal que gosta ou não gosta de mim. A gente vai entender que estar em diferentes posições também está tudo certo. Porque algumas atitudes são mais difíceis para mim, para o outro não é. O que é fácil para ele é difícil para mim e vice-versa. Tem uma música católica da Adriana, se chama Se Compreendesses o Dom de Deus. Ela fala o seguinte: se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, é Deus falando com a gente, né? Serias mais feliz. Quantas coisas a gente não precisa passar se a gente acreditasse verdadeiramente que tem um Deus que cuida de mim pessoalmente com amor ilimitado. E esse amor não varia de acordo com o que eu faço. Porque às vezes eu estou na terra boa como pai, mas estou na beira do caminho como filho. E aí eu me sinto menos. Eu acho que Deus não gosta de mim, ou que Deus me abandonou, ou que está me castigando, ou que eu estou pagando coisas de outras vidas como castigo. E tudo é aprendizado. É comum que a gente só se perceba na terra boa dando fruto. É comum que a gente tenha uma ideia muito melhor do que a gente realmente é. E é comum que os outros só nos visualizem à beira do caminho. Ou seja, a nossa pior versão. E as críticas alheias costumam ser duras.
Mas a verdade é que na maioria do tempo a gente não oscila entre beira do caminho e terra boa, entre infantilidade espiritual e evolução espiritual. Nós estamos ainda na beira do caminho ali. Queremos aprender, mas somos ainda infantis na interpretação das coisas. Então a gente lê, faz curso, mas não conseguimos colocar em prática no dia a dia. Todo mundo sofre isso aqui. É muito mais rápido você entender do que praticar. Mas esse é o caminho, não tem outro. Pois na terra onde a semente deveria nascer é fraca e qualquer calor mata tudo. É o que Paulo fala. O que não quero faço, o que quero não faço. É importante entender que isso faz parte do nosso aprendizado. Tanto para a gente não se cobrar demais, mas também para a gente não parar no meio do caminho. É uma construção. O que vai fazer essa terra ficar boa? A gente traz para a parábola de novo. É adubar, é arar, é deixar a terra mais fofa. Na nossa vida, a persistência no bem. Todos os dias, não interessa o que aconteceu ontem, eu levanto com a ideia de que hoje eu vou tentar fazer diferente. Outras vezes nos comportamos como terra cheia de espinhos. Entendemos, queremos ser melhores, semeamos, a plantinha nasce, mas o mundo é mais forte do que Cristo em nós. Essa talvez seja o maior problema da humanidade. Nós amamos o Cristo, mas a gente ama mais o mundo, mais o dinheiro, mais o Instagram. Esse é uma coisa que a gente vai ter que, em algum momento, fazer uma escolha. E não é um ou outro, a gente pode ter os dois. A gente só precisa gostar mais do Cristo do que a gente gosta do mundo. Não é virar monge, viver isolado. É viver no mundo, com todas as dificuldades, mas escolhendo o Cristo. Eu escolho o Cristo. Quando a gente olha a lição do Emmanuel novamente, a gente vê claramente que ele divide aqui essa introdução em duas partes. Na primeira, ele está nos ensinando como é que eu cultivo a fé. E na segunda, ele nos fala como é que eu conquisto a fé. Muita gente acha que não tem fé. É comum demais. A pessoa acha que tem muita fé, está tudo certo, aí passa por uma dificuldade, passa por um luto. A gente vê isso demais aqui no grupo do luto, que acontece toda terça-feira, gente. Primeira terça-feira, toda primeira terça-feira do mês, às 19 horas. Muita gente fala assim, eu achei que eu tinha fé. Mas aí quando o fulano morreu, eu vi que eu não tinha fé. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A dor da saudade não tem nada a ver com fé. São coisas completamente diferentes. Então aqui nessa primeira parte, a gente observa que é essa daqui, ó. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço. Qualquer planta útil reclama especial atenção. Então ele está nos explicando. Esses sentimentos, eles precisam ser cultivados. Mas isso não é novidade para a gente, né? Qualquer sentimento, na verdade, não é só fé. E também não é qualquer sentimento, é qualquer relacionamento, é qualquer propósito de vida, qualquer projeto. Tudo que você nutre vai crescer. Tudo que você abandona vai desaparecer. Não interessa se é o laço de amizade, amor, família mais intenso que tem no mundo. Parou de cuidar, ele vai acabar. É natural que a gente precise nutrir tudo que a gente faz.
Então, eu tenho um trabalho, eu quero que ele seja assim, assim, assado, eu vou me esforçar, eu vou estudar, vou planejar, eu vou investir tempo, eu vou, nas minhas orações, estar mandando energia positiva para aquilo que eu quero conquistar. Assim funciona com a fé. Se cuidamos a prosperidade, mesmo dentro de coisas ruins acontecendo. Porque isso faz parte da vida. A gente tem que sempre lembrar, estamos numa escola. Na escola tem prova, tem que estudar. No recreio os coleguinhas querem comer o seu lanche, você vai perder o jogo de futebol. É problema, coisa boa, é a vida. Vida que segue. A vida ela continua independente do que a gente acredita, independente do que a gente sente. A gente vai fazendo as nossas escolhas. Então, o convite aqui é escolher nutrir a nossa fé. Se eu passo um dia inteiro alimentando o ódio, é ódio que eu vou ter no final do dia. Se passo o dia inteiro preocupado com dinheiro e trabalho, é problema com dinheiro e trabalho que eu vou ter. Ou seja, a plantinha que vai frutificar em nós é aquela que a gente cuida mais. Obviamente, né, nosso jardim interno tem muitas plantas, não tem uma só. Então está lá o Vila Nova, num destaque, né, Henrique? No meio do jardim, terceiro lugar no campeonato. E a gente tem capacidade de cultivar diferentes coisas, sentimentos, relacionamentos, cada um com a sua prioridade. Sentimentos, projetos. Nessa segunda parte aqui, o que Emmanuel está trazendo para a gente é como é que você vai conquistar a fé. E muita gente acha que fé é um presente de Deus. Não, fulano tem. Olha o que ele fala aqui. Muita gente acha que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados por favor divino. Mas ele mesmo emenda. Equívoco de lamentáveis consequências. Fé é construção, é escolha. Por que você se dá bem no seu trabalho? Você escolheu. Escolheu se dedicar, escolheu trabalhar, escolheu estudar, focar sua energia ali. É uma escolha. Ou não, de repente você é um péssimo funcionário que joga os seus problemas todos no seu chefe, mas você é um vagabundo que não frequenta, não estuda, não progride. Escolha. Qual é a escolha da fé? Eu escolho ter fé. Mas o que é isso? Como é que isso funciona? Toda situação de dificuldade eu escolho entregar. Isso é fé. Hebreus 11:1. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu sei que, a música da Adriana, música católica. Deus, o amor por mim é tão grande que Ele está cuidando de tudo. Então, está acontecendo um problema, esse problema tem uma função. Porque ninguém aqui é florzinha delicada que não possa sofrer. Cristo é exemplo. Ele veio, deu testemunho e foi assassinado. Ele não saiu daqui como rei, foi assassinado. Maria veio e deu exemplo. Ela veio, encarou uma maternidade daquela forma que a Bíblia descreve, numa sociedade que normalmente iria apedrejá-la, encarou a morte do filho ali aos pés da cruz e continuou fiel ao propósito. É uma escolha. Então a fé, eu escolho entregar. Mais importante, eu escolho sair do controle. Qual que é o seu nível de ansiedade? De preocupação?
de loucura na sua cabeça, de tanto pensamento que não passa, porque você tem que pensar em tudo, se não for você não dá certo, se não for você fazer não vai acontecer. A fé está lá no canto, você está lá do lado de lá. Você está escolhendo o oposto. Uma coisa é trabalhar, se dedicar, perseguir um propósito. Outra é querer controlar. Sempre que temos dificuldades e queremos resolver sozinhos, estamos, na verdade, abrindo mão da fé, abrindo mão da graça, escolhendo a justiça própria, querendo ser pequenos deuses. Isso é muito importante, gente. A construção que Deus nos pede é de parceria. Não quer que a gente resolva tudo. Ele é parceiro, está do nosso lado. O aprendizado verdadeiro é entender até onde devo ir e quando Deus deve entrar na equação. E, obviamente, a gente também não pode ser o folgado que espera tudo sem fazer nada. Então, fazer a nossa parte é estar à disposição, é analisar a situação. Por que você está sofrendo? Olha, eu estou tentando, eu estou aqui dando o meu melhor. Não está sendo do jeito que você queria? É algum aprendizado que ainda não veio, mas está tudo certo. Entrega. Confia. Mostra para Deus que você confia. Você escolhe ter fé. Todos os dias. O Emmanuel vai nos explicar o seguinte: não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres. Não é possível ter fé com ansiedade excessiva das coisas da terra. Não tem nada mais óbvio que isso, gente. Porque fé é construção. Mas eu escolho ficar ansioso, preocupar, querer ficar no controle. Eu me iludo achando que se não for eu, nada vai acontecer. Coitado. Morreu no outro dia, está tudo funcionando do mesmo jeito, se não melhor. Essa ilusão nossa precisa acabar. Ansiedade é controle. É querer que tudo saia conforme a gente planeja. Quando nossa ansiedade se junta com ambições inferiores, que é o que ele fala aqui, parceria com enganos e ambições inferiores, a catástrofe é imediata. Porque sofremos desnecessariamente e por causas erradas. Sofrer por ansiedade é uma escolha. Parece simples falar isso, né? Mas não é, difícil, mas é uma escolha. Mas quando eu sofro pelos motivos errados, aí é catástrofe. É o traficante apreensivo com crise de ansiedade porque sua carga de droga pode ser apreensiva, pode ser apreendida. Catástrofe. É o político corrupto ansioso com dinheiro que vai roubar e que pode ser pego. O que está nos deixando ansioso? Porque se for para ficar ansioso, gente, pelo menos que seja por coisa boa. Se vamos sofrer de ansiedade, pelo menos temos que ter boas causas na nossa vida. Coisas que valem a pena. E ao longo do tempo a gente vai fazendo o treinamento de abrir mão, de escolher, eu escolho construir a fé dentro de mim. O cultivo da fé se torna improfícuo quando a vontade de controlar tudo ataca a obra de Deus em nós. Nosso campo íntimo, então, nesse momento, se torna como um local cheio de espinhos. Como é que a palavra, a energia criativa da vida, vai frutificar em mim se eu sufoco
com os meus pensamentos, com o meu desejo, com aquilo que eu acho que é bom. Se eu soubesse o que é bom, não estava precisando reencarnar, gente. Acredita nisso. Tudo que você acha que é injusto na sua vida tem uma resposta: você está errado. Não tem outra. Acho que Deus sabe um pouquinho mais que a gente. As coisas que a gente acha que são injustas provavelmente são muito ruins de ser vivenciadas. Isso eu não discordo. Mas não quer dizer que é injustiça. A gente é que está olhando errado. Não estamos olhando como aprendizado. Há muitos perigos sutis contra a fé. Emmanuel nos fala aqui. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, opiniões ociosas, discussões excitantes, hábito de analisar os outros antes do autoexame. Terrível, né? Hoje, mais do que nunca, né? A internet democratizou a idiotice. Rui Barbosa dizia que tem tanta gente burra no mundo que eu chego a achar que a burrice é uma ciência. Os tiozinhos do WhatsApp sabem de tudo. Mas nós temos fontes fidedignas para buscar. Onde é que eu vou amparar a minha fé? Onde é que eu vou amparar aquilo que eu acredito? Como que eu vou resolver alguns problemas? Tem tanto livro bom, gente. Para de procurar livro milagroso. Para de acreditar em grupinho do WhatsApp. Para de escutar a conversa de fulano que não sabe nada nem da vida dele, mas quer saber tudo da vida dos outros. Isso é um desserviço que a gente faz para a gente. Nossa mente não é lixeira. Para de ver programa na televisão que não te acrescenta. Tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa para a gente estudar, para discutir. Mas mantemos, né, os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, discussões infinitas. Como se ganhar uma discussão mudasse qualquer coisa na nossa vida. Como se a gente fosse mudar o outro quando eu discuto. Sempre gosto de lembrar da passagem de Jesus voltando a Nazaré. Isso é emblemático. Então, Jesus morava em Nazaré, meninão, tal, voltou do Egito, ficou lá com o pai e com a mãe, resolveu, depois do bar mitzvah, continuar trabalhando com o pai até iniciar a sua missão. Coisas maravilhosas deveriam acontecer ali, um grupinho pequeno de pessoas sabia disso, mas de repente ele se torna o profeta, o Messias. Mas como? Você está brincando? Jesus, filho de Maria? Lá da rua de cima? Do José que é carpinteiro? Não. Não está louco, esse povo está doido acreditar nisso. Porque o profeta não faz fama em casa, né? Santo de casa não faz milagre. E quando ele voltou, quando ele contestou a autoridade judaica na sinagoga, os seus conterrâneos se juntaram para jogá-lo do penhasco. O que ele fez? Nada. Você não vê isso na Bíblia, que ele brigou, que ele saiu dando pernada, que ele humilhou as pessoas, que ele jogou um raio paralisante. Ah, não acredita em mim não? Não fez nada. Ele deixou, chegou num determinado momento, onde se continuasse a brincadeira, ele ia ser assassinado. Ele olhou para as pessoas e falou assim, ainda não chegou minha hora. Saiu andando no meio de todo mundo e foi embora. Jesus é o exemplo, ele é o guia, ele é o modelo. Mas a gente continua discutindo, achando que vai mudar alguém. Que essa é a lição. Se as pessoas que conviveram com você desde o comecinho da sua vida estão te questionando ainda, significa que nenhuma discussão vale a pena.
Se os seus familiares que te conhecem desde sempre, seus filhos, seus pais, cônjuge, ainda não te conhecem, não é uma discussão que vai provar para eles que você está correto. O hábito de analisar os outros antes do autoexame. Isso aqui nós temos, né? PhD, todo mundo aqui. Para encerrar, é importante que a gente leve para casa uma mensagem, pessoal. A construção do reino de Deus em nossas vidas é uma escolha. A gente tem que sair daqui hoje com esse propósito. Eu quero construir o reino de Deus na minha vida. Não vou conseguir isso amanhã, não vou conseguir isso ano que vem, mas em algum momento eu vou ver que eu estou caminhando, que a palavra está frutificando, que as minhas ações, elas são boas. Eu escolho diariamente abrir mão das coisas que me levam para baixo. Diariamente. Nós não podemos mais aceitar na nossa vida coisas que nos puxam para baixo. Isso não quer dizer sair separando as pessoas, sair pedindo demissão do trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Porque aí você vai arrumar uma outra pessoa com os mesmos problemas, você vai arrumar um outro trabalho com as pessoas parecidas. A escolha é de mudança interna, mas também de impor limites. Até onde você quer ir? Algumas coisas eu simplesmente não aceito. Outras coisas fazem parte da vida. Eu escolho todos os dias tentar olhar para a vida com a visão espiritual, porque eu sei que a espiritualidade me protege, me dá oportunidade e não me pune. Nós não somos vítimas de nada, somos parceiros de Deus na construção de um mundo interior melhor. Eu tiro de mim a responsabilidade de mudar o mundo exterior. Não temos essa capacidade. A mudança que eu provoco no mundo por ser uma pessoa melhor é o que Deus espera de nós, eu imagino. Gente, muito obrigado. Vamos fechar os olhos, vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele nesse momento que possa derramar sobre nós muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Vamos respirar profunda e lentamente. Vou pedir aos médiuns para a gente começar o passe, se coloquem numa posição receptiva. Numa conversa individual com Deus, abrindo seu coração. Mestre amado Jesus, nós estamos todos aqui nesse instante, em seu santo nome, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos ampare nas nossas dificuldades, na nossa vida diária. Abençoa, Senhor, a nossa família. Abençoa o nosso trabalho. Abençoe o nosso propósito de sermos a cada dia melhores do que ontem.
Sente essa energia penetrando profundamente no seu corpo. Sente que ela vai te relaxando da cabeça aos pés. E perceba a presença amorosa dos nossos parentes desencarnados, dos nossos anjos da guarda, os guias espirituais. Eles estão conosco agora, nesse instante. Aproveite esse momento para conversar com eles, para olhar nos olhos, para abraçar, para sentir o cheiro, para ter certeza que é essa pessoa que você gosta tanto, que está aqui com você nesse instante e que veio aqui para te ver, que veio aqui para ajudar no seu tratamento. Isso. Aproveite essa energia. Mentalize o seu corpo completamente brilhante. Concentra a energia onde você acha que precisa mais. Nando, próxima fila com a Ana. Mentaliza a sua casa completamente revestida de luz. Mentalize que você está abrindo o Evangelho, a Bíblia, na sala, na mesa de jantar. E a luz do Cristo se espalha por todos os cômodos. No chão, um tapete de flores que vai trazendo energia de cura, de paz e de tranquilidade. E a proteção para todos os seus familiares, sem exceção. Realize o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana. Leve, proteja as plantinhas da fé, do amor e da união que estão crescendo na sua casa. Vamos voltando para cá, agradecendo a Jesus por mais esse dia, mais essa semana, pelas férias que se iniciam, pedindo a proteção para todos. Que essa semana seja de muita paz, muito amor. Que assim seja.